Fala galera, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver escutando esse vídeo aí. Vamos continuar na nossa saga aí de falar sobre saúde e bem-estar. E como a gente já veio falando aí em outros vídeos, né? Falando dos 6 pilares da saúde, hoje nós vamos falar de um pilar muito importante também, que é o sono, né? Por que que temos que dormir bem? Qual que é o efeito de uma noite mal dormida? Por que que a gente não dá tanto valor para o sono? Primeiramente, a gente tem que lembrar que o sono é um dos fatores, uma das coisas que a gente tem, que a gente consegue ficar em menos tempo sendo, como é que eu vou explicar? É uma função aonde que nós, seres humanos, não conseguimos ficar por muito tempo sem fazer, tá? Então, é um exemplo que eu gosto de dar o seguinte, você não consegue ficar 3 noites virado no giraia, como a gente falava, sem dormir. Mas você já consegue ficar sem beber água 3, 4 dias ali, até 6 dias eu acho que é o limite. Sem alimentar, chega até jejum de 40 dias, né? Jejum sem nenhuma alimentação. Mas o sono não, você não consegue ficar mais do que 3 dias sem dormir. O seu corpo desliga por excesso de hormônios ali circulantes ali, de cortisol, adrenalina, outros hormônios para te deixar em alerta, mesmo com esse tempo, ele não consegue manter. Então nós precisamos de dormir para, primeira coisa, regular esses hormônios. Eles precisam ser regular. Mas não é só, lógico, que o sono que vai fazer regular esses hormônios. Também as nossas atitudes no nosso dia a dia, os nossos hábitos, né? Então, um dos principais fatores ali do sono é regular os nossos hormônios. Então, a gente tem que preocupar com isso, né? Uma noite bem dormida é um dia produtivo, né? Tem agora uma fala aí que enquanto eles dormem, você produz, né? É complicado, porque uma pessoa que dorme mal vai produzir mal. Ela não vai produzir com a mesma capacidade de uma pessoa que dormir bem. Beleza? Então, vamos priorizar o sono por causa desse equilíbrio hormonal. Segunda coisa que a gente pode falar do sono é o ganho de massa muscular. A massa muscular ela não se faz e né, não se constrói massa muscular na hora que você está fazendo atividade física. Não constrói. Constrói na hora que você está descansando, no sono, onde que o seu corpo ele entende que ele precisa se adaptar para não sofrer aquele mesmo estímulo. Por isso que lá atrás, quando eu expliquei, né, que o nosso corpo ele pede, vocês lembram do pede? Prazer, evitar dor, né, e economizar energia. Então, quando a gente faz um estímulo muito grande, que tem uma lesão na musculatura, o que que o nosso corpo entende quando vai dormir? Ele vira ele pensa o seguinte: essa lesão foi tão grande que eu preciso e sofri tanto para fazer isso, doeu tanto que eu não quero passar por isso de novo. Então, eu vou me adaptar, criar mais músculo, bem grotescamente falando, criar mais músculos para que quando eu tiver aquele mesmo estímulo eu possa não sentir dor. Então, é a hora que a gente dorme que ele vai ver o que aconteceu, vai ver como é que tá as fibras musculares ali e vai fazer todo o processo de construção de massa muscular, de aumento de actina e miosina ou núcleo. Tudo vai depender do esforço que foi feito, do tipo de esforço que foi feito, para ver o que ele vai preferir a construção ali. Beleza? Então, ganho de massa muscular é feito na hora que a gente está dormindo. Então, uma boa noite de sono ajuda no aumento de força, não de volume, tá? O volume são variáveis aí. Força é uma coisa, volume é outra. Às vezes a pessoa pode ser muito forte e nem ser tão volumosa. Ao contrário, que a pessoa às vezes pode ser muito volumosa, muito grande, braço, ombro gigante, e ela ser uma pessoa fraca, tá? Então, existe essa coisa aí que a gente pode deixar um ponto aí, depois a gente pode falar sobre isso. Então, outra coisa que é importante para o sono é o seguinte: uma boa noite de sono reflete no seu próximo dia. Você já acordou às vezes irritado, chateado, estressado? Porque você não dormiu. O acúmulo
de noites e noites mal dormidas, aumenta seu cortisol e sua adrenalina. Com isso, você fica mais ansioso, mais em alerta, fica muito ansioso, não fica agitado, né? Então o sono ele dá uma regulada nisso. Então se a gente quer ter um dia mais tranquilo, sem muito estresse, aquela briga no trânsito, né, que pode ser evitada muitas das vezes, né, com a coisa de uma forma simples, o sono ele vai te ajudar nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o sono e ter uma boa rotina de sono. Agora vamos falar sobre quanto que deve se dormir, né? Qual a quantidade de sono ideal? Gente, isso é muito individual. Vira e fala assim, tem que dormir no mínimo 8 horas. É muito individual. Não existe uma coisa que pode, não vamos colocar uma coisa para todo mundo, generalizar para todo mundo. É 8 horas todo mundo tem que dormir no mínimo 8 horas. Depende, né? Eu lembrei de um treinador meu que falava muito essa palavra. Depende. Depende do indivíduo. Cada ser tem uma necessidade de dormir uma quantidade de horas. Vou dar o meu exemplo. Eu sei que se eu dormir 6 horas, eu acordo muito bem no outro dia, tá? Eu acordo, vou produzir, vou treinar, vou trabalhar, vou fazer as coisas e tudo. Mas é um dia. No segundo dia, se eu dormir 6 horas, né? Aí vamos supor que na próxima noite eu durmo 6 horas de novo. Quando eu acordo, eu já não acordo nem 50% do dia anterior. Eu já acordo cansado, estressado, nervoso, fadigado. Então entenda que é uma visão individual. Uma noite bem dormida para mim, em dias normais, não agora na fase que eu tô, 7 horas e 30 a 8 horas. Essa é uma ótima quantidade de horas para mim. Então você tem que ter essa percepção. No início, você pode ter uma dificuldade para perceber qual que é a quantidade de hora ideal para você. Mas começa a ver isso aí. Todo dia, essa noite eu dormi 6 horas. Como que eu amanheci? Essa noite eu dormi 7 horas. Como que eu amanheci? Dormi 10 horas. Como que eu amanheci? Mas tem também um contexto muito interessante que é o seguinte: menos que 5 horas não é viável e mais do que 10 horas também não é viável. Entende? Então tem uma janela. Por quê? 5 horas não dá para fazer todo o processo do sono, para você entrar no sono profundo, para você ter toda a recuperação muscular e tudo. E passar de 10 horas também, o corpo ele já fica meio que alerta. Porra, já passou do tempo de eu acordar. Por que eu tô dormindo? Eu já tenho que começar a produzir hormônios aqui. Aí você fica assim. Repara que quando você dorme menos do que esse período aí, 5 horas, 4 horas, ou passa de 10 horas, você sente o mesmo efeito. Eu, particularmente, eu tenho o mesmo efeito. Se eu dormir 4 horas ou 5 horas e dormir 10, 11 horas, passar, né, deitado, dormindo ali 10, 11 horas, o efeito é mesmo, eu amanheço cansado, indisposto, nervoso, irritado. Então, cada um tem que ter sua particularidade aí. Então, outra coisa que a gente tem que analisar. Dormir é uma coisa, apagar é outra, né? Muita gente vira e fala, eu já, né, já atendi pacientes que falam o seguinte, alunos que falam assim, nossa, eu durmo bem. Como é que é a sua noite? Nossa, eu deito na cama e apago. Aí a gente vai ver ali o mapeamento de sintomas dela, né? E a gente percebe que ela não está dormindo bem, ela está apagando. O que pode ser muitas vezes isso? Lógico, tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem e tem uma noite de sono boa. Mas a maioria de quem eu já vi, de quem eu já atendi, acontece o quê? A pessoa está tão cansada, tão estressada, o dia foi tão corrido, ela já vem de várias noites dormindo mal, né? E aí quando ela deita na cama, o corpo praticamente desliga uma chave e fala,
Pelo amor de Deus, vamos parar de produzir, vamos parar com esses estímulos de claridade, vamos parar com isso, que eu preciso me recuperar para o próximo dia. E a pessoa vai, apaga e acorda no outro dia, às vezes, cansado. Quando estiver acontecendo isso, lembra de uma coisa. É como se fosse um carro. Um carro, para ele ficar várias horas, um carro, uma máquina, feita por um ser humano, né, que é o nosso carro. Ele começa a rodar por muito tempo, ele tem que parar uma determinada hora para fazer uma reposição. Ou é de óleo, ou é de peça, ou é filtro. Um carro, uma máquina, metal. E nós, seres humanos, nós não temos como substituir. Então nós temos que deitar e se recuperar. O sono ele tem que ser um sono recuperador, beleza? Acho que deu para entender um pouco do sono aí, a importância do sono, para que ele é, né? Falamos sobre os 3 fatores aí. Então, dúvidas a gente pode me perguntar que a gente tenta responder, mas lembra, o sono ele tem que ser um sono reparador, não um sono onde você deita e desmaia. Ah, nossa, apaga. Muitas das vezes esse sono não pode ser que ele não seja tão reparador, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje falando sobre sono. Vamos, só para finalizar aqui, 3 dicas para uma boa noite. Vou colocar 3 dicas aí para uma boa noite de sono. Primeira coisa, galera, luz. A luz do quarto, tenta manter uma luz amarela, mais voltada para o amarelo, não para o branco, tá? A luz branca, ela tem uma pigmentação que ela atrapalha a produção de melatonina. E a luz amarela, ela já ajuda na produção de melatonina, tá? Por causa da luz azul. Segunda coisa, na hora que for deitar, mantenha-se o quarto escuro, o mais escuro possível. Evite televisão antes de dormir, evite celular antes de dormir. Não tenha televisão com aquelas luzezinhas acesas no quarto, evite isso, né? Se recomenda que até 3 horas antes de você deitar, você pare de mexer com televisão, celular, tablet, qualquer coisa que possa fazer uma claridade, né, na tela, né, uma claridade de tela, evitar esse contato. A alimentação, repara que já são 2 dicas, né? 3 dicas já. A alimentação é recomendado que se faça 2 a 3 horas antes de deitar. Para quê? Para na hora que você deitar, o seu organismo não ficar preocupado em fazer digestão e não fazer o que tem que ser feito, que é todo o processo de limpeza, todo o processo de construção, tá? E a última dica que eu vou dar aqui é sobre a hidratação. A hidratação, ela não pode ser uma quantidade de água muito grande próximo da hora de dormir, porque senão você vai levantar para ir no banheiro e aí vai atrapalhar seu sono. Beleza? Então, tá aí falando um pouco sobre o pilar do sono. Espero que possa ajudar alguém aí a melhorar seu sono. E comente aqui embaixo aí como que está seu sono. E com essas dicas, se você melhorou ou não. Beleza? Galera, um forte abraço. Valeu. Fui!